a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que tem alguém que tem Bíblia aí? Amém. Será? Sim. Se tem alguém que tem Bíblia aí, abra em Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Perdão, gente, não é Marcos não, é que o vento soprou. E como tem um mistério aqui em Marcos também, eu me confundi. Mas não é Marcos não. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Se você não tem Bíblia, cola com alguém que tem aí e tenta ler junto. Mas Camila, eu tenho no meu celular, então abre esse aplicativo. Meu Deus do céu, se você tiver a preguiça de abrir a Bíblia no aplicativo, meu Jesus amado, aí não tem como. Aí eu vou dizer, Jesus prepara e leva. Não dá, gente. Tanta modernidade, tanta tecnologia, tudo para nos favorecer. E outra, se você não tem uma Bíblia aí no aplicativo, tanta coisa nesse seu celular, já está na hora de baixar uma também. Meu marido diz que a gente vai chegar numa era de modernidade tão grande, tão grande, tão grande, que um dia a gente vai chegar nas igrejas e vai dizer, irmãos, vamos abrir os nossos iPads sagrados. Então, né, moderna que a coisa está. Deus abençoe também o querido Paulo Ivo, que tanto tem nos abençoado aqui nesses dias. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Deus abençoe cantora, bispa, reverenda Cristina Mello. Gente do céu, que mulher é essa? Eu digo, Jesus me ajuda, senão eu fico igual aquele emoji, só babando, babando. É que a pessoa canta desse jeito, gente. Ela na hora que está cantando, canta tanto, 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 que eu digo, Jesus não leva não, porque parece que o senhor vai recolher aqui do público. E tomou o Senhor Cristina Mello e não viu mais. Tremenda, extraordinária. Tremenda, extraordinária. Sua vida, seu ministério não passam, minha amada. Não passam. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. O que Deus tem para ti não é decrescente, é crescente. Amém. Cada dia mais até ser dia perfeito. Oh, como é bom te ouvir. Como é bom ser ministrada pela tua vida. Oh, aleluia. O Senhor fará uma coisa nova. Já saiu a luz. Amém. Você não sabe, mas verá. Sabe quando tem uma multidão de coisas num pote e a gente utiliza uma pinça para poder pegar com exatidão aquilo que a gente quer, sem pegar absolutamente nada que está do lado, por mais que esteja colado? Assim o Senhor fez com o teu nome nesta noite acerca de um projeto. Deus vai te pinçar para algo. Rebaio, Sheminúcia. E é tão tremendo, Cristina, que enquanto eu falo, eu vejo a bandeira de Israel sobre a tua cabeça. Alai, Johemina, Súria. Deus vai fazer uma coisa com a música. Deus vai fazer uma coisa com o timbre da sua voz. Deus vai fazer algo com o seu louvor. Deus vai fazer algo com a sua maneira de cantar. E eu não sei por que estou dizendo isso, mas Deus sabe. Não é com a maneira como você cantaria agora, mas é com a maneira que você cantou sempre. É exatamente o mesmo timbre como você usou aqui, exatamente a mesma voz como você usou aqui, exatamente a mesma virtude como você cantou aqui agora. E eu vejo a bandeira de Israel. Tem uma coisa nova. Já saiu de Deus o despacho para a realização disso. E o seu nome será mencionado para um projeto novo. Eu recebo. Não é algo sobre você, é algo sobre Deus. E Ele quer que você participe. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Mateus 15, 21 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Presta atenção, gente. Não manda, não fala, não conversa, não cospe, não mastiga chiclete. Presta atenção. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. Quem já quer ir embora, diga eu. Tá vendo? Não está prestando atenção. Eu não acredito. Se você quisesse, já tinha ido. Tem nem porteiro hoje. Vocês ajudam aí na congregação das crianças. Tá? A gente tem um núcleo aqui de criança. E filho de crente sabe como é que é. A gente tá glória, aleluia. Então quando eles começarem a gritar, vocês mostram aí o cantinho da disciplina. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E certa mulher cananeia,
que saíra daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondia palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogavam dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E respondendo ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher chegou e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé. Oh, aleluia. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Seja isso feito o quê? A libertação, que ela foi buscar da filha dela. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E você diz amém. Eu acredito que se você está aqui nessa noite, você tem uma demanda. Todos nós que estamos aqui, normalmente temos alguma motivação própria que nos conduz até o lugar em que acreditamos que Jesus vai estar presente ou que Jesus esteja presente. É acreditando nisso que eu creio que você está aqui até agora. E é acreditando nisso que essa mulher é uma das maiores referências que nós tomamos nessa noite para ministrar a palavra de Deus segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele colocou em meu coração. Então, eu vou lhe pedir para confirmar comigo uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus confiou para nós nessa noite. Quando eu disser 3, veja bem, eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim para esta pessoa: eu não posso mais esperar. Agora eu não quero que você faça isso só porque eu estou pedindo, então preste muita atenção. Eu quero que você traga à sua memória agora uma demanda, uma necessidade urgente. Ainda que seja algo que você esteja orando e ainda que você esteja esperando, crendo, você consegue usar de sinceridade com o seu coração agora e com Deus para dizer: Deus, a verdade é que esta área da minha vida está insuportável e eu não tenho mais condições de esperar. Eu não queria que você fosse sutil, eu queria que você fosse direta. Eu gostaria que, por exemplo, se você tem na sua casa que lidar com o alcoolismo, com a bebida, 24 horas por dia, por exemplo, você tem que lidar com um filho que trabalha no tráfico, ou com alguém viciado no crack, no uso das drogas, ou talvez com um marido que esteja alcoólatra, ou uma dívida que já tenha colocado seu nome sujo, te impossibilitado de viver a realização de outros sonhos, de outras coisas que você quer fazer. Veja bem, eu estou citando aqui alguns exemplos. Eu quero que você traga essa realidade, por pior que ela pareça, por mais cruel que ela pareça, por mais crente que você seja, eu quero que você seja sincero agora diante de Deus e traga na sua mentalidade agora qual é a área da sua vida que você gostaria que Deus desse cabo dela nessa noite. Senhor, eu não aguento mais esse homem vomitando no meu pé. Eu não aguento mais um processo que alguém está passando dentro da minha casa. Senhor, eu não aguento mais tentar largar o vício do cigarro e não conseguir. Senhor, eu não aguento mais o sexo antes do casamento. Eu quero te servir, mas eu não consigo. Senhor, eu não aguento mais. Vai ver, a sua situação é igual a da mulher cananeia. Vai ver, você tem alguém miseravelmente endemoninhado em casa. Veja bem, o texto diz que ela tinha uma filha. Quando você observa a escrita do Novo Testamento, que foi feita no grego, a palavra não vai ser criança, a palavra não vai ser menina, a palavra vai ser minha menininha. Quando esse termo é usado dentro da cultura daquela época, ele está admitindo que não fala, ou melhor, que fala de uma menina que ainda não passou dos seus 15 anos de idade. Dentro da cultura judaizante, 12 anos está o romper entre ser chamado de um menino e de um jovem, um varão. E para a menina, aos 15 anos de idade, independente da cultura dela não ser uma israelita, não ser uma mulher judaizante, mas de uma cultura leviana para a época pagã,
uma gentílica, o texto utiliza o mesmo termo, porque está sendo escrito por alguém que vivia naquela cultura, nesse caso, Mateus. Então veja bem, era uma menina, ela não tinha mais do que os seus 15 anos de idade, então o termo mais próprio é a minha menininha. Como é que uma menininha já está possessa por espíritos imundos? Como é que uma menina já está dominada por amarras de Satanás? Como é que uma menina que ainda não teve nem tempo de vida para realizar tantos pactos com o império das trevas, já está totalmente manietada pelo valente, já está totalmente possessa? Essa mulher corre atrás de Jesus pedindo socorro por esta menininha. Quando você vai ver a situação da Cananeia, você entende por quê. Ainda que ela não tenha idade para isso, seus pais e todos aqueles que vieram antes dela adoravam ídolos constituídos por mãos de homens. Não apenas ídolos como nós conhecemos dentro da nossa cultura brasileira, mas ídolos terríveis. Os cananeus são os inimigos mais antigos do povo de Deus. Os cananeus, por exemplo, tinham devoção a um deus chamado Moloque. Moloque era um devorador de crianças. Os sacrifícios que se colocavam diante do altar de Moloque eram crianças. O próprio rei Ezequias vai viver o livramento porque seu pai chegou a servir Moloque, chegou a ver algum dos seus irmãos serem cozidos dentro do ventre de bronze, do qual Moloque aceitava as suas oferendas. Os pais dessa mulher adoravam a ele. Os pais dessa mulher, e quando eu digo pais, pais da crença, pais da cultura, pais de toda a sociedade que antecedeu ela, eles adoravam Azera, eles adoravam Baal, um Deus que precisava ser adorado com incenso, um Deus que recebia todo tipo de oferta, um Deus adorado de qualquer maneira por todo tipo de gente. Baal, Azera, Moloque, tantos deuses, tanto derramamento de sangue, tantos pactos antigos. E agora ela ouve falar de alguém que é Senhor. Não apenas Senhor, mas Senhor dos senhores. O que eu quero dizer? Essa mulher vem de uma casa que tem muitos senhores. Quem são esses senhores? Alguns dos deuses, por exemplo, que eu acabei de mencionar. Então a casa dela tem muitos senhores. Preste muita atenção. Se ela tem uma filha miseravelmente endemoniada dentro de casa, eu não tenho dúvida nenhuma que ela já tentou todo tipo e toda sorte de simpatia, de pacto, de conduta, a fim de tentar quebrar, a fim de tentar destruir as rédeas que o inimigo tomou dentro da sua casa. Só que nenhum dos seus senhores estão quebrando a possessão da menina. E só quem já conviveu com alguém em tal estado sabe do que eu estou falando. Só alguém que já conviveu com um nível de cadeia, que não tem dinheiro, não tem nada que quebre, a não ser aquilo que seja mais poderoso do que o pacto formado, sabe do que eu estou falando. É a condição dela. Ai, irmã Camila, eu não acredito nessas coisas não. Ah, não? E por que fecha o olho na hora que o filme de terror pega para capar? Não acredita não? E por que vai embora quando a voz de alguém muda? Não acredita não? Pois deveria acreditar, porque o céu existe, o inferno também. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Esta mulher está amarrada por uma série de obras, mas o texto vai dizer que ela vai sair das cercanias em que ela morava. E deixa eu te falar, as cercanias que ela morava eram as cercanias onde o adversário atuava na vida da filha dela. Apesar da menina estar provavelmente dentro da casa dela, ela não tem mais o controle da vida da menina. O que é isso? É perder território dentro da própria casa. E muitas vezes a gente sente assim: a casa é nossa, mas não é a gente que manda. O bairro é nosso, mas a gente não tem liberdade para viver. O trabalho é nosso, mas a gente não tem liberdade para exercer o trabalho. A mulher é nossa, mas não obedece a nossa voz. O filho é nosso, mas não respeita a nossa liderança. O que é isso? É o adversário querendo tirar o governo que você tem em cima daquilo que é seu. Então eu quero que você seja muito verdadeiro nessa noite e traga agora com sinceridade, tanto na sua mente quanto no seu coração, qual é a área da sua vida que pertence a você, mas que Satanás tem disputado o governo daquilo que é seu e tem trazido esse comando na mão. É aonde? É nas finanças? Não tem dinheiro para nada, não consegue comprar nada, não consegue executar um processo. Quando já recebe o salário, já está devendo antes de pegar o dinheiro que trabalhou o mês todo para receber. É na área da saúde, fica bem hoje e cai amanhã. Fica bem uma semana e fica ruim 15 dias. Não gosta de dar oferta na igreja, mas tem que pagar R$500 de receita médica quando cai doente.
Qual é a área da sua vida que você sente que está perdendo o governo? É o seu filho que até os 11 anos de idade te obedecia, te honrava, mas agora bate a porta na sua cara, você diz volte antes das 10 e 3 horas da manhã o menino ainda não apareceu. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, a circunstância que você está vivendo não tem o poder de mudar quem você é. Irmã Camila, eu não entendi, então levanta a mão e recebe. O que o diabo está fazendo é temporário. O que Deus tem sobre a sua vida é permanente. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, o governo é teu, o filho é teu, o ministério é teu, a casa é tua, o casamento é teu, o bairro é teu, a família é tua, o trabalho é teu, a empresa é tua. Pega na mão de alguém aí agora que eu estou sentindo a presença de Deus aqui, você tem que sentir também. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela, é seu. Diga, é seu. Não solte a mão dela, diga para ela, o diabo só tem poder temporário. Não dê a ele poder permanente. Eu vim hoje com ordem de despejo para ele. Tira a mão, solta. Levanta a tua mão em direção à tua casa. Se você sabe onde mora, quando eu disser 3, você vai dizer solta. É 1, prepara. É 2, levanta a mão. 3, diga. Solta, porque a circunstância é temporária, mas a bênção do Senhor é permanente nesta noite. Às vezes, dominados por uma circunstância difícil, dominados pela tristeza ou a depressão de um dia mau, ou de alguma coisa que não deu certo, a gente pensa, está acabado. Só que veja, o príncipe deste século, diz a palavra sobre as artimanhas do maligno, e cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Qual verdade? A verdade de que Jesus diz acerca de si mesmo: conhecereis a verdade, que é Cristo, que é o verbo em carne, que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo e ele define resumidamente a sua obra logo no início do seu ministério. E nós vamos então entender. Ele disse: eu vim para que tenhais vida. Aleluia. Não é existência, é vida. Já dizia um antigo filósofo: uns vivem, outros só existem. O diabo quer que você só exista, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, significa que as suas obras não têm caráter perpétuo, mas caráter temporário. E o que acontece? Acontece que no meio de um vendaval, de uma luta, ou de um luto, de uma perda, de uma dor, de uma enfermidade, nós acabamos por dar aquilo que é temporário caráter permanente. Ah, fulano não muda. Ah, é daí para a morte. Ah, é daí para pior. Isso não tem jeito, eu conheci o pai dele, é igual. Queremos dar ao inimigo um poder de hereditariedade que ele não tem. Constituímos a ele a demanda de um tempo que não é dele. E deixamos por causa do momento, completa para mim para eu saber que você está me ouvindo. Deixamos por causa do momento. Por causa do momento. Ele fazer de maneira permanente aquilo que só poderia executar de maneira temporária. É verdade. Só que esta mulher vai ficar no encalço de Jesus. O que é no encalço de Jesus, gente? Ela vai buscar Jesus. Ela vai chegar o mais próximo de onde ele tem pisado, de onde ele tem andado, daquilo que ele tem feito. Já vai olhando para quem está do teu lado e diz:
que bom que você veio, que bom que você veio, que bom que você veio. Agora, se você percebe que a pessoa certa está no lugar certo, diz pra ele: eu estou no encalço dele, eu estou no encalço dele. Eu não vim por causa de Camila, eu não vim por causa de Cristina, eu não vim por causa de Jacimara, eu não vim por causa de Lucas, eu não vim por causa de Gabriel, eu vim por causa dele, porque eu ouvi falar que Camila não liberta, mas ele liberta, que Cristina não transforma, mas ele transforma, que Lucas e Gabriel não ressuscita, mas ele ressuscita. Eu ouvi falar que ele cura, eu ouvi falar que ele levanta, eu ouvi falar que ele é o Senhor dos senhores, eu ouvi falar de um cego que estava na beira da estrada e que clamava por ele. Eu ouvi dizer que este cego dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvi dizer que ele não era nada, que ele era marginalizado pela sociedade, que a sua deficiência colocou ele à margem. E ouvi dizer que as pessoas diziam: calha a boca, não importune o mestre. Mas eu ouvi que ele continuava, e enquanto diziam calha a boca, ele gritava mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se vira no meio da multidão e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E o Senhor não disse conta 30 dias, o Senhor não disse faz uma campanha, o Senhor não disse daqui um ano. Este homem olhou para ele e disse: veja. E os olhos do cego se abriu e ele viu. Eu estou conhecendo alguém que é maior do que Baal, eu estou conhecendo alguém que é maior do que Azera, eu estou conhecendo alguém que é melhor do que Moloque, eu estou vendo alguém que é maior do que os senhores que eu já vi até o dia de hoje. Eu vou atrás dele. Aleluia. Aleluia. Só que ela é uma mulher cananeia. A obra prioritária de Jesus não é com os cananeus. Por que não? Porque ele veio prioritariamente para aqueles que eram seus, ou seja, judeus. Veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas os judeus não conseguiam compreender muito bem, pelo menos não em larga escala, o ministério de Jesus e o propósito do qual ele viera. Contudo, Jesus vai respeitar a vontade do seu Pai. A ordem é primeiro eles. Há até quem diga: irmãos, eles são por obrigação, mas nós somos por escolha, por adoção. Irmão, isso é uma grande ignorância. Nós não somos porque eles não foram, nós somos por causa deles. Momentos se aproximando mais perto da crucificação, Jesus então vai dizer de maneira ainda mais declarada: vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. João então vai determinar de maneira muito esclarecida: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Pare de se comportar como um filho bastardo. Pare de se comportar como um pequenininho miserável, porque na sua casa você é o único crente. Pare de se comportar como se devesse um empréstimo, uma promissória celestial. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: reconhece que Jesus é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, então recebe o direito da herança. Você é filho. Você é filha de Deus. Filho de Deus, filha de Deus. Irmã Camila, eu não uso um vestido como você, não é o vestido que me faz ser filha. Irmã Camila, eu não conheço a Bíblia como você, também não conheço tanto quanto você pensa, e ainda bem, porque não é isso que me torna filha. Irmã Camila, eu não seguro o microfone na mão e ninguém me daria oportunidade. Não tem problema, porque não é isto que determina a paternidade dele sobre a tua vida. Irmã Camila, eu estou aqui na praça de bermudinha. É engraçado, foi assim que eu conheci ele também. Bermudinha, samba canção, tênis coloche, camiseta piu-piu e barriga de fora. Mas e aí, irmã Camila, e aí? Que desde esse dia ele não me disse vamos, Camila, ele disse vamos, minha filha. Exatamente como o ladrão do Calvário. Porque não é a roupa, não é o dom, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Oh, glória! O sangue de Jesus não foi só por mim. João capítulo 3, verso 16, o que foi que ele diz? Oh, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha vida. Não foi só por mim, foi por todos nós. Agora, preste atenção. Eu preciso que você preste atenção para compreender o que Deus te trouxe aqui para falar. Ocorre que nós vivemos essa realidade. O sangue de Jesus rasgou a cédula do pecado que havia contra nós. Há quem acredite que Jesus veio para nos livrar do inferno. Há quem acredite que Jesus veio para nos livrar do diabo. Há até quem acha que tem que se converter porque tem medo do inferno. Não. Você vai entrar no caminho da conversão pela intenção correta. Não adianta você fazer uso do método se você não compreender a intenção. Duas verdades que eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Primeira, eu não sirvo a Cristo por ter medo do inferno. Eu não vim a Cristo por temer a Satanás. A própria palavra de Deus adverte isso sobre o poder de Deus. Ele diz: não tema o homem que pode tirar a vida, nem o diabo que te tenta. Tema a Deus que tem o poder para depois da morte decidir para onde a tua alma vai. Então a quem acredite que Jesus veio para nos livrar do inferno, isso é consequência do que ele provocou. Mas a prioridade de Deus ao tornar o Filho carne para que nós fôssemos salvos, não era para nos livrar da mão do diabo, era para nos livrar da ira de Deus. Não pecamos contra o diabo, pecamos contra Deus. Ao diabo não devíamos nada, mas a Deus devemos até. Então, como Deus é aquele que cria estratégias, esconderijos para nos livrar de si mesmo, para nos livrar dele e de sua ira, então promove o Filho ao sacrifício para que fôssemos perdoados. Não fique pensando que Jesus é plano B, que chegou depois da queda do homem no Éden. Jesus não é plano B. Deus, quando faz um plano, não faz múltipla escolha. Por quê? Porque é infalível. Há quem acredite que Jesus é a resposta para a serpente que enganou o homem e o tirou do jardim. Aonde, meus irmãos? Ai, irmão, porque a Bíblia fala, Jesus veio depois para purificar. Ô, filhão, e o que ela fala também? O cordeiro não estava preparado depois. Olha o que o texto diz: o cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. E não diz apenas no contexto Cristo, não está falando de filiação, está falando de sacrifício. Eu costumo dizer, como um amigo meu diz, antes de haver cruz, ele já estava no haja luz. O cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então veja, há um plano divino para nós. Eu preciso que você entenda que você faz parte desse plano e não está aqui nessa praça pegando esse vento de boa. Não é à toa. Você veio aqui porque Jesus quer te dar a chance de você saber que há um plano com o teu nome, com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. E este plano é funcional. É executável. Agora veja, nós vivemos todo o alinhamento desse plano porque o sangue de Jesus Cristo nos resgatou. Porque Jesus nos deu uma oportunidade. Veja, presta atenção para você entender. Antes da cruz, Jesus para os judeus. Antes da cruz, completa para mim: Jesus para os judeus. E somente para os judeus. E tendo como prioridade os judeus. E primeiro os judeus. Não é porque ele vai executar o seu plano primeiro com os judeus, que não significa que ele não tem um plano para nós, cananeus, gentios, gregos, cirofenícios, dê o nome que quiser. Agora, ele não está desfazendo do plano, ele só está colocando as prioridades no lugar certo. Primeiro eles, isso antes da cruz. Completa aí que você tem que entender. Isso antes da cruz. Antes da cruz. Para com essa preguiça, fala antes da cruz. Depois da cruz, ou no momento de morte de cruz. Vamos passar para as outras prioridades. Agora o Jesus que antes da cruz é só para os judeus, agora é para todos. Agora é para Maria, é para o João, é para o José, é para Camila, é para Jace, é para Recife, é para Pernambuco, é para a Ásia, é para a China, é para o Japão, é para o pobre, é para o rico, é para o negro, é para o branco, é para o baixo, é para o alto, é para o careca, é para o cabeludo, para o mameluco, para o índio, é para todo mundo. Amém. Todo mundo. Antes da cruz, ordem de prioridade: judeus,
não significa que ele não tenha um plano para nós. Não significa que ele não tenha um plano para os cananeus. Só significa que primeiro são eles. Porém, cruz. Agora entra todo mundo. Grego, Cirofenício, cananeu. Todos. Eu e você temos a oportunidade de já termos nascido dentro desse plano. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Porque nós não estávamos lá, mas só estamos aqui porque Jesus esteve lá. É verdade. Ele diz o que para Tomé? Tomé, porque viste e creste depois da ressurreição. Ele diz, mas bem-aventurados que não viram mais. Você não está entendendo não? Jesus está dizendo, você pensa que não estava lá, mas eu já te via. Agora veja bem, Mateus capítulo 15, 21 é antes da cruz. Mateus capítulo 15, 21 é antes do sangue. Mateus capítulo 15, 21 é antes do sacrifício do Calvário. É antes do estabelecimento da prioridade para quem não era judeu. Mas qual que é a situação, gente? A situação é que nós estamos aqui, mas ela estava lá. Nós viemos depois da cruz, mas ele cruzou o caminho dela antes. Mais do que isso, ele não cruzou o caminho dela, ela cruzou o caminho dele. E agora, ela não pode esperar. Por quê? Porque a menina está endemoniada agora. A perturbação está na casa dela agora. A dificuldade está à porta dela agora. O dia mau está morando com ela agora. Olhe para pelo menos 3 pessoas e diga agora. Ela não pode mais esperar. Diga, ela não pode mais esperar. Diga, ela não pode mais esperar. Agora presta atenção que eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai falar bem forte e vai trazer na mente, no coração, qual é a área da sua vida que você admite. Irmã Camila, eu não posso mais esperar. E se você tiver sinceridade em fazer isso hoje, não por mim, mas por garantia do que ele fez e pelo poder de sua palavra, eu digo que hoje ainda Deus dará fim a coisas antigas. Eu digo que hoje ainda Deus trará solução a problemas antigos. Jesus tem um plano para Cananeia, sim ou não? Sim ou não? Mas o que ele está querendo dizer, enquanto ela clama e ele não responde palavra alguma, é isso aqui: minha filha, eu também tenho um plano com você, mas eu não posso executar sobre a sua vida agora. Mas o comportamento dela em continuar gritando, mesmo diante do silêncio, é porque a despeito do que ele diz que não pode fazer, ela não pode esperar. Depois da cruz eu abençoo. Depois da cruz eu volto. Isso aqui matematicamente falando, se fosse uma exata. Depois eu faço. Só que você sabe, tem gente hoje aqui que não pode viver o depois. Quantas pessoas morrendo no pronto de saúde, no hospital, no pronto-socorro, perdão, porque alguém da triagem achou que podia esperar. E de vez de colocar a pulseira da emergência, colocou a pulseirinha da espera. Quanta gente que se fosse colocada no carro na hora que levou bala, estava respirando até hoje, mas porque a ambulância demorou 15, 20, 30, 40, 1h10, 2 horas, teve que descer 7 palmos abaixo do chão. Aí quando você vai ver no obituário, o início, o ataque pode ter sido bala, mas o problema foi negligência, omissão de socorro. Isso chega a ser crime. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que às vezes os maiores problemas começam na causa, mas o problema em si não é apenas a causa, mas o tempo que se protela para a solução daquilo. Só para você entender, essa mulher saiu de casa e está o encalço de Jesus. Flávio José, e eu concordo com ele, um grande historiador, que ela já estava no encalço de Jesus há no mínimo 3 dias. Eu concordo com ele por um motivo muito básico. Jesus, quando vai passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, ele pede sigilo e secreto. Ele diz aos seus discípulos, e você vai ver isso num outro texto sinóptico, ou seja, um outro evangelho que conta a mesma história de uma outra maneira.
Diz que quando Jesus foi passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, quem está comigo, diga amém. Amém. Quem ainda aguenta mais 20 minutos, diga eu aqui. Quando Jesus foi passar pelas regiões de Tiro e Sidom, ele disse assim aos seus discípulos: não conteis a ninguém que eu vou ali, que eu vou passar por ali. Jesus queria sigilo, Jesus queria segredo. Completa para mim: Jesus queria sigilo, Jesus queria segredo. Veja, que é segredo. Todo lugar em que Jesus passava, João vai dizer que afluía uma multidão de pessoas. Lugares aonde a pessoa vai e você pensa que não tem ninguém. Aí de repente Jesus passa lá e começa a sair gente de tudo que é canto, de tudo que é lado, de tudo que é jeito. A presença de Jesus é extremamente envolvente. A presença de Jesus, ela trazia pessoas, não importa de quantos quilômetros fossem. Tem gente que critica quem vem com dinheiro de passagem da vinda para um culto como esse e não tem o dinheiro de passagem da volta. É porque ainda não teve uma experiência com Jesus. Porque quando tiver, você não mede distância, você não mede tempo, você não mede nada. Quando você tem uma necessidade urgente, e era o caso desse povo que andava atrás de Jesus, gente que passava fome, gente que não tinha nada, gente leprosa, gente marginalizada pela sociedade, Jesus era a única esperança. Então quando alguém sabia que Jesus, aquele a quem todos tocavam, a todos curava, ia passar por algum lugar, todas as pessoas se moviam. De maneira que aonde Jesus ia, uma multidão o seguia, o cercava. Marcos 5 fala sobre isso, sobre uma multidão que o aperta, que o pressiona, porque quer ser curada, porque quer ser ministrada. Veja, só que essa mulher é cananeia. E como cananeia, ainda que ela veja Jesus, ela não pode tocar em Jesus. Como cananeia, ainda que ela esteja num desses lugares onde Jesus está passando, ela não pode ser vista com Jesus, porque um cananeu não poderá ser tratado de maneira igual diante de todos os judeus. Para os judeus, o cananeu é um cão. Completa aí: o cananeu é um cananeu é um cão. Não como um cão de casa, como um cão de rua. Um cachorro que não deve ser ouvido, um cachorro que não deve ser considerado, assim como eram tidos também os samaritanos naquela época. Lembra quando Jesus pisou em Samaria e falou com uma mulher samaritana, pecadora, que estava com um marido, com um homem que não era dela? Ela, quando deseja pedir perdão, ela diz: aonde se deve adorar? Ela está dizendo: aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar, no templo ou no monte? Aí Jesus diz para ela: ainda bem que tua hora chegou. Por quê? Porque no templo você não entra e no monte Deus não recebe. Porque no monte tinham outros deuses também na ocasião. Aí Jesus diz: mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, quem é adorador aqui? Os pecadores arrependidos adorarão ao Pai, nem no templo, nem no monte, mas em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Filha, você está procurando um sacerdote? Eu sou o sumo. Você está procurando um cordeiro? Eu sou o puro. Você está procurando um altar? Eu faço desse poço. Eu sou o sumo sacerdote, eu sou o sangue que você precisa. Eu sou o perdão que tua alma almeja. E perdoou ela. Ela não foi ao templo, ela não se apresentou ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus era contra a lei? Não, Jesus nunca foi contra a lei, mas porque ele sabia que um samaritano jamais poderia pisar no templo. Quem está entendendo, diga amém. Se um cananeu entra em Jerusalém e pisa em solo sagrado no templo, por exemplo, ele vai ser apedrejado, vituperado, rechaçado. Agora, peraí, como é que esta mulher está no encalço de Jesus? Gente, não é geração do Instagram, não é geração do Facebook. A foto de Jesus não está no perfil da rede social. Só conhece ele quem já o... Para completar, Jesus caminha nunca sozinho, sempre com 12. E são 12 da mesma forma, que se vestem do mesmo jeito, que têm o mesmo comprimento de cabelo, que usam as mesmas vestes. Aí, Camila, Jesus não usa vestes especiais, não? Não usa. O texto diz que ele era de gentil presença, sem formosura, sem aparência. O texto chega a dizer que a presença de Jesus, que o rosto de Jesus era como o rosto de um homem forçado em trabalhos. Como assim? Jesus está dizendo: se você for me avaliar pelo semblante, eu tenho o semblante de alguém que caminha no sol. Se eu fosse poetizar isso, eu ia dizer: quer conhecer o semblante de Jesus? Dá de frente com a diarista no final de dia, dá de frente ao pedreiro que acabou de bater uma laje. Jesus está dizendo: eu sou peão, eu sou do povo, eu sou da massa, eu estou debaixo do sol, sendo príncipe ou
e eles só andam juntos. Então imagina, 13 homens apertados, 13 homens andando juntos. Como é que eu vou saber quem é Jesus? Só que o texto diz que ela sabe quem é ele. É por isso que eu concordo com José. Ela conhece ele, ela já viu ele, e ela não está gritando o nome dele à toa. Ela sabe o que ele é capaz de fazer. Não porque alguém contou, com certeza porque ela viu. Agora veja, ela não podia se manifestar em Jerusalém, ela não podia se manifestar na Galileia, ela não podia se manifestar na Judeia. Só que o texto diz que agora Jesus vai para um lugar, e para chegar nesse lugar, ele decide ir pelas cercanias de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não é região de judeu, Tiro e Sidom é região de estrangeiro. Tiro e Sidom não mora judeu, Tiro e Sidom mora gente da região portuária, estrangeiro, árabe, gente que ia fazer negócio, grego, gente de toda parte. Aí agora o texto diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não conteis a ninguém. Tem gente que está na condição igualzinha. Como assim? Não é Jesus. Tem gente que veio aqui hoje e não contou a ninguém. E por que não contou? Por que não trouxe alguém? Você está aí sentado em algum lugar, ou de pé parado, e está dizendo: porque eu quero aproveitar uma oportunidade única para ver o que eu sinto de verdade, quem é ele de verdade. E você quer ter liberdade para tomar decisões hoje aqui. Jesus vira para os seus discípulos: não conteis a ninguém que eu vou ali. Segundo motivo pelo qual eu acredito que ela já estava no encalço de Jesus há muito tempo. Sem ser, tirando o fato de Jesus só ter curado a filha dela. Presta atenção, por favor. Olha para cá. Tirando o fato de Jesus ter curado a filha dela, de Jesus ter liberto a filha dela, o que mais? Mas qual obra Jesus realizou enquanto passava pelas cercanias de Tiro e Sidom? Leia o texto. Fala aí para mim, Jesus fez mais o quê? Além de só ouvi-la. Jesus fez mais o quê? Além de atendê-la. Jesus fez mais alguma coisa por aquelas cercanias? Fez? Não, Jesus não fez absolutamente mais nada. Então por que ao passar ali Jesus pede sigilo? Por que ao passar ali Jesus exige discrição absoluta? Não conteis a ninguém. Naquele dia Jesus não quer multidão. Naquele dia Jesus não quer judeu no seu encalço. Por quê? Porque esse é o dia que ele está preparando uma oportunidade para uma cananeia que já o conhece, mas não pode se manifestar, que já o vê, mas não pode gritar, que já sabe quem ele é, mas não tem liberdade para pedir socorro. Porque quando ela vê ele, ela está em terra de judeu, mas agora ele está passando pela terra que pertence a cananeu. Ele está passando a terra onde o estrangeiro tem liberdade para poder mostrar as suas diferenças. Ele está passando por um lugar onde ela pode dizer quem ela é. Irmã Camila, eu não entendi, vai entender agora. Jesus está dizendo: eu estou criando uma oportunidade para você poder fazer o que veio. Eu estou criando uma oportunidade para você soltar o teu grito de socorro. Eu estou te dando uma oportunidade para você botar para fora aquilo que te prende, para você contar os teus problemas. Jesus vai passar pelas regiões de Tiro e Sidom para criar uma oportunidade para ela. Amém. Aleluia. Isso é bíblico, não é conjectura vã. Acerca da busca, diz a palavra: pedir, pedir. Veja, não é pedir, é pedir, insiste. Pedir, pedir e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, porque o que pede recebe, o que bate se abre, e é o que busca encontra, acha. Sabe
Sabe por que esta mulher achou a oportunidade? Porque ela procurava a oportunidade. Sabe por que Jesus passou pelas cercanias de Tiro e Sidom? Para dar a ela a oportunidade que ela já vinha buscando. Oh, pegue a mão de alguém aí agora. Eu também vou pegar a mão de alguém. Segure a mão de alguém aí agora. Segure com firmeza. Não faça desse momento um momento esquisito, não. Não pega na mão e requenguela. Não aperta a mão dessa pessoa. Aperta a mão dessa pessoa. Dá uma sacudidela nela. Isso, sacode ela. E diz assim: todo o encalço dele. Todo o encalço dele. Olha pra ela e diz: só saio daqui quando ele me responder. Só saio daqui quando ele atender o meu clamor. Eu não posso mais esperar e você também não pode. Tem áreas da tua vida que Jesus visita hoje. Jesus visita hoje. Jesus visita agora. Agora. Tem crente batizado com o Espírito Santo com fogo aí? Tem alguém que sabe orar em língua? Eu vou beber uma água enquanto você faz um barulho de adoração para Deus aí. Não faz de qualquer jeito não, faz igual ela. Grita o nome certo. Coloca a tua causa diante dele agora. Balança essa mão pro alto e diz: eu tô aqui, eu vim. Eu aproveitei a oportunidade. Agora me dá o meu milagre, me dá a minha porta aberta. Me dá a libertação do meu filho. Me dá a libertação do meu marido. Levanta essa mão direita. Clama por ele. Eu vim, eu tô aqui. Filho de Davi. Filho de Davi. Tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Tem alguém aqui dizendo: filho de Davi. E se ainda não disse, precisa dizer: tem misericórdia de mim, que já estou há 3 anos desempregado. Até quando dependerei dos homens? Tem compaixão de mim. Tem gente aqui que precisa gritar: filho de Davi, eu não aguento uma segunda rodada de sessão de quimioterapia. Tem compaixão de mim. Oh, filho de Davi. Por quanto tempo ela clamou? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu sei que ela não desistiu até que ele falasse com ela. Jesus está dizendo a alguém hoje aqui: o silêncio que você tem vivido nesse período que você tem buscado tão incansavelmente. Ô, gente, eu estava sentada na cadeira aqui em cima, mas tem gente que está aqui há 2 horas com bico de papagaio no calcanhar, mas de pé, para adorar a Deus, para dizer: quem sabe eu estando ali, ele não me vê. Essa mulher, eu não sei quanto tempo ela clamou, se 10, 15, 20 minutos. Eu sei de uma coisa, ela gritava. E vez ou outra, alguém grita, quando não, alguém cai. Ou quando não, alguém chora, e tem gente que chora mais alto. Na verdade, não é o grito que incomoda, é a maneira como a gente manifesta a nossa adoração que incomoda. Se eu grito, alguém se incomoda porque eu grito, mas se o outro mia chorando muito, quem grita se incomoda com quem mia. Porque na verdade o que incomoda as pessoas é a maneira como a gente reage, é a maneira como a gente demonstra a nossa necessidade de adorar. Vez ou outra alguém diz pra mim: Camila, não precisa gritar. E eu digo: realmente não precisa. E por que você grita? Grito porque eu quero, é a maneira como eu manifesto aquilo que eu sinto. Não é liturgia, não é devocional, não é teologia, mas sou eu. Quem não gosta, coma menos. Quem gosta, celebra comigo. Agora, é a mesma coisa. Eu não me incomodo com quem não
Sou ministrada por quem não grita, e é exatamente quando eu vejo alguém que não grita que percebo que gritar não é uma necessidade. Agora, o caso dela é uma necessidade porque ela quer ser ouvida. E alguém diz: Camila, mas não é no grito. Vai vendo. Quando a urgência é grande e a necessidade é violenta. Eu nunca vi a casa pegando fogo, você dentro da casa, e botar a boca na janela e dizer: por gentileza, é ruim, hein? Socorro! A Bíblia fala de uma cidade que foi salva por uma sábia mulher que num grito defendeu a cidade inteira e jogou a cabeça do adversário por cima do muro. Num grito. O povo ao redor de Jericó fez uma campanha de muitos dias, 7, 7, 14, muitas voltas. Mas o Senhor disse: no último dia, eu quero, além da volta, eu quero que vocês soltem o grito. E no grito as muralhas vieram ao chão. Jesus, de fato, não precisa que ninguém eleve a voz para que Ele ouça. Orações que só acontecem na mente, Ele sabe de todas elas. Ele disse, Davi salmodiou: antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabes o que eu quero dizer. Aleluia. Agora, é bem verdade que como você manifesta do lado de fora, contagia as pessoas e faz com que elas sintam e entendam aquilo que está se passando pelo lado de dentro. O próprio Bartimeu, que eu já fiz citação dele aqui, se não gritasse, Jesus não ouviria no meio daquela multidão. Mas Jesus, mesmo ouvindo, permitiu que ele gritasse. Por quê? Porque às vezes Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer ver o quanto você se compromete com o que diz que está buscando. Essa mulher gritava. Segunda coisa que precisamos aprender sobre as manifestações, sobre como decidimos buscá-lo. O que, irmã Camila? Normalmente quem se incomoda com como a gente busca não pode fazer absolutamente nada pela gente. Os discípulos dizem: resolve, faz alguma coisa, porque ela vem gritando. Ou seja, eles se incomodam a maneira como ela se manifesta, mas eles não podem fazer nada por ela. Irmã Camila, o que você está dizendo exatamente isso? Tem alguém dizendo: fala mais baixo. Tem alguém dizendo: não chore tanto. Tem alguém dizendo: você está muito chorona. Tem alguém dizendo: você está orando muito. Tem alguém dizendo: você vai para o meio daquela praça fazer o quê? Mas normalmente quem fala isso não pode te curar, não pode te salvar, não pode te libertar, não pode abrir portas. Mas Jesus pode. Deixa Ele ver o seu clamor, deixa Ele ver a sua necessidade. Se expresse como você sentir liberdade para isso. Se expresse como... Eu não estou dizendo que você tem que gritar, não. Só que eu estou dizendo: se expresse. Por exemplo, ali não está dando um grito, mas está se expressando exatamente agora como sente que tem que se expressar. Há outros aqui que já são mais como eu. Já levanta. Tem um irmão ali que eu já quase desci 2 vezes para pular com ele junto. Sabe por que isso? Porque o dono do meu milagre não se chama João. O dono do meu milagre não se chama Mateus. O dono do meu milagre não é Pedro. Cara feia não paga as minhas contas. Sua opinião não define quem eu sou. Mas Jesus sabe quem eu sou. Sabe por que eu vim. E ela continua: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha menininha. Ele não responde nada. Ele não responde nada. O texto diz que ele não fala palavra alguma. E os discípulos dizem: faz alguma coisa ou então despede, que vem gritando atrás de nós. Aí Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que Jesus está fazendo? Explicando para eles o que eu expliquei para você agora. Eu tenho um plano com eles, mas não pode se executar agora. Primeiro com os judeus, depois eles recebem. Só que ela não pode esperar. A filha dela está endemoniada hoje. A filha dela está endemoniada agora. Ela saiu de casa, está no encalço de Jesus alguns dias, porque é aquele tipo de mulher que sai de casa e o diabo tirou todo tipo de farinha que podia com a cara dela. Essa menina já deve ter se cortado, já deve ter se mutilado, já deve ter tentado o suicídio. Vai ver, essa menina está amarrada, ou na casa de um vizinho, ou no pé da cama, para não atentar contra a sua própria vida. São conjecturas lógicas
de quem sabe que está convivendo com alguém que está possesso, com alguém que não define a razão do seu psique. Só que ela saiu e ela decidiu não voltar, enquanto não fosse para pegar o governo de volta da casa. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? A menina está endemoniada, mas ela não tem vergonha de dizer. Ela diz: é minha filha. A gente tem que parar de achar que as pessoas deixam de ser quem são por causa de como elas estão. Ah, aquele cachaceiro não respeita, é meu marido. Ah, aquele aviãozinho não, ele tem nome. Eu segurei 9 meses na barriga e dei pra ele um nome. Respeita, meu filho. Aquele é um bêbado, aquele é um sem vergonha, aquele é um 7171 não, ele tem mãe. E tem mãe que busca, e tem mãe que tá aqui dizendo: Deus, o menino tá endemoniado, mas é meu. É meu, vai lá. Aleluia. Como ela está, não mudou para a mãe quem ela era. Está arrebentada, está endemoniada, mas ela diz: é minha. Sabe o que é lindo isso aqui? O que eu disse no início. Ela entendeu que o demônio era temporário, mas a filha é eterna. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando uma mãe enterra um filho, ela deixa de ser mãe? Ela pode ser mãe de um filho morto, mas ela sempre será mãe. Porque nada tira a hereditariedade de uma mãe. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus está dizendo: você tem que parar com essa mania de pegar o que é temporário, colocar como eterno, e fazer com que as pessoas deixem de ser quem elas são por causa de como elas estão. Aí você é um viciado. Não, não é um viciado, está viciado. Aleluia. A condição é temporária. Ah, você é um desempregado. Não, eu não sou um desempregado. Eu estou desempregado. Minha condição é temporária. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamava ela. Veja, ela clamou muito tempo, mas Jesus não lhe respondeu nada. Estou caminhando para concluir. Completa para mim. Jesus não lhe respondeu? Jesus não lhe respondeu? Nada. Às vezes o silêncio de Deus diante da nossa busca tão real, tão urgente, tão sincera, parece até desprezo. Fala a verdade, não parece? Cadê Deus que não está me ouvindo? Cadê Deus que não está me vendo? Cadê Deus que não está vendo eu comer pão com açúcar? Cadê Deus que não está vendo eu comer caldo de feijão porque não tem caroço? Cadê Deus que não está vendo eu comprar arroz no atacado? Cadê Deus? Tendemos a pensar que é desprezo. Duas coisas precisamos aprender em como Deus trabalha. Primeiro, silêncio de Deus não determina a sua ausência. Às vezes Ele está em silêncio, mas Ele ainda está ali. Se tem alguém com a mesma ousadia do Espírito que está me usando aqui, levanta a mão direita o mais alto que puder. A esquerda também. Quando eu disser 3, você vai descer sobre o ombro de alguém, mas vai ser assim, ó. Vai descer para pegar o ombro todo, assim, ó. Não é para fazer assim, não, é para fazer assim, ó. E Deus vai colocar um bálsamo de consolo para essa pessoa entender que Deus não tem desprezado o seu clamor. Não, irmã Camila, não. Deus tem ouvido cada consagração, cada vigília, cada luta, até as orações que você não tem, dobrado do joelho. Deus está dizendo: eu tenho ouvido as suas orações na pia, eu tenho ouvido as suas orações dentro do carro, eu tenho ouvido as vezes que você não tem joelho para dobrar, mas ora deitado, dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus está dizendo: eu ouço tudo. Quando eu contar 3, você vai descer a mão no ombro dessa pessoa e vai dizer: Ele está aqui. É 1, prepara. É 2, Deus, aonde tiver uma mão estendida, enche ela de bálsamo de cura e de consolação. Em nome de Jesus. 2,5. 3, desce a mão sobre alguém e diga: Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Como esse vento que você está sentindo, Ele está aqui. Ele está aqui. Não é porque Deus não está te falando que não significa que Ele não está te